Salmo 121. São apenas 8 versos que dizem assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Não, vocês perderam a oportunidade de dizer amém. Não é amém porque eu estou falando para você dar amém. É que você já sabe o que significa amém, não já sabe? Então, quando a gente está lendo a palavra de Deus e você quer que seja verdade na sua vida, fala assim: eu concordo com isso. Aí você fala assim: amém. Amém está dizendo que eu concordo. Amém? Amém. Olha aí, vocês entenderam agora. Vocês entenderam. Amados, nós estamos lendo salmos, estudando os salmos, pregando sobre os salmos, porque os salmos são o registro das impressões da nossa alma. Os salmos, eles registram aquilo que a alma judaica, hebraica da nação de Israel sentia. Quando eles estavam tristes, eles escreviam salmos. Quando eles estavam alegres, também escreviam salmos. Quando eles estavam ansiosos, escreviam salmos. Quando eles queriam celebrar algumas festas, também faziam isso. Então, ler os salmos é ler as emoções da nossa própria alma. Você vai ver gente reclamando com Deus nos salmos. Você vai ter gente agradecendo a Deus. Você vai ver gente achando que está quase caindo. Mas também vai ver gente jubilando em Deus, porque Deus tem sido o seu refúgio. E não é difícil a gente se identificar com essas palavras. São anseios, são angústias, suspiros de alma, gratidão, reclamação contra Deus e pedidos de socorro também. Tudo isso está nos Salmos. E esse salmo que a gente leu, o Salmo 121, ele trata também desse extravasar da alma. E é um salmo que fala eminentemente de proteção. Se a gente fosse escolher talvez um salmo da Bíblia que fale mais a respeito disso, talvez seja o Salmo 121. Trata-se de alguém, talvez um fiel que vai ao templo e talvez esteja conversando com um sacerdote. Pode ser que essa seja a cena. Alguém vai ao templo falar com Deus e ele encontra um sacerdote e se estabelece uma conversa entre essas duas pessoas. Ele também é chamado de cântico de peregrinação. Por que cântico de peregrinação? Porque é uma expressão cantada do que está acontecendo numa jornada da vida. Alguém está numa peregrinação espiritual e ele está falando das suas impressões sobre o futuro, sobre a vida, sobre os medos, sobre as angústias. É isso que esse salmo ele está dizendo para nós. No meio dessa caminhada, alguém está dizendo assim: houve um momento na minha vida que eu estava buscando proteção e eu procurei em vários lugares. E percebi que os lugares que eu estava procurando, eu não pude encontrar essa proteção. É alguém falando com a gente aqui hoje, quase 3.000 anos depois, a gente tendo acesso a essas palavras. E não é difícil a gente enxergar que o Salmo 121, ele é uma tensão entre fé, esperança, confiança em Deus, mas ao mesmo tempo, humanamente, temor, medo,
dúvida, reflexão sobre a vida. Essas duas coisas vão se intercalando nesse salmo. E o salmista vai abrir a sua alma e ele vai refletir, vai dizer assim para a gente: olha, a minha caminhada foi assim. Preste atenção na minha experiência, porque provavelmente vocês vão se aproveitar muito bem dessas experiências que eu vivi. Ele vai falar sobretudo, eu olhei para algumas coisas e achei que isso poderia me dar segurança, mas eu percebi que eram deuses falsos, que somente o Deus Altíssimo poderia ser de fato a proteção para a minha vida. E é por isso que eu dei o nome a essa mensagem de hoje, uma proteção extraordinária, 24/7. Já viu esse termo? Se você trabalha em segurança, ou você faz escalas, você já viu esse termo. 24/7 é 24 horas, vezes 7 dias por semana. Então não há um momento sequer que não esteja debaixo dessa cobertura. Então eu queria que você acompanhasse esse salmo comigo e percebesse que de repente é você que está dentro desse salmo. É você que está com essas dúvidas. É você que está experimentando essa tensão entre fé, confiança e ao mesmo tempo dúvidas, medos, receios, está diante de você. E o salmo começa assim, primeira sentença do salmo: elevo os meus olhos. O salmista começa com um posicionamento diante da vida. Ele percebe que a vida está cheio de possibilidades. E nessas possibilidades há medos, angústias, mas ele diz assim: eu preciso me manter com os olhos elevados. Diante das incertezas, diante dos perigos, diante dos medos, dos mistérios da vida e da minha caminhada, eu preciso me lembrar que os meus olhos precisam estar elevados. Eu não posso abaixar a minha cabeça para as dificuldades. Eu preciso manter o meu foco nas alturas. E ele diz isso porque ele percebe que não é possível você enxergar aquilo que Deus quer revelar para você, se você manter a sua cabeça baixada para a vida. Se diante de uma enfermidade você se sentir tão acuado que você fala assim: Deus, eu não suporto mais, eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer, então eu vou abaixar a minha cabeça. O salmista está dizendo: não faça isso não. Levante a sua cabeça mesmo que você tenha medo, porque você vai ver que vai valer a pena. Então é um posicionamento de vida que ele coloca, como se ele dissesse assim para a gente: se você olhar para baixo, você vai ver escuridão, mas se você levar os seus olhos, você vai ver um farol de vida que é o próprio Deus, iluminando a sua vida, mostrando você o caminho e dando você uma fé genuína para você seguir em frente. Amém, gente? Diga assim comigo: Senhor, me ajuda a manter os meus olhos elevados diante da minha jornada. O salmista ele diz: tem mais coisas. Eu elevo os meus olhos e eu olho para onde? Eu olho para os montes. Veja, ele está dizendo aqui: eu elevo os meus olhos, mas ao fazer isso, eu não consigo enxergar Deus imediatamente, porque tem alguns montes na minha frente e eu enxergo esses montes. Os meus olhos eu já elevei, mas eu ainda não tenho uma visão clara de Deus. É como o salmista estivesse dizendo aqui para a gente, que às vezes a gente está olhando para cima, mas Deus não é ainda uma visão clara para a gente. A gente está confiando em Deus, mas a situação da nossa vida ainda ela parece que está com uma visão meio conturbada das coisas. E quando a gente olha para o que esse salmista está dizendo, ele se vê diante de uma situação que ele tem que refletir. Ele tem que experimentar a fé dele. Eu estou olhando para cima, mas não vejo Deus ainda. E o que é que eu faço nesse momento? E ele começa a perceber que ele fala assim: eu elevo os meus olhos e vejo os montes. E ele começa a perceber que os montes são uma representação de divindades do mundo antigo.
Muitas nações e povos no mundo antigo, eles adoraram deuses da natureza. Então provavelmente ele está em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade alta, ela está edificada sobre um monte chamado Sião, e ela está, ao redor dela tem vários montes. E ele percebe que as nações vizinhas adoram montes ou montanhas, adoram florestas, adoram o sol, adoram a lua, e ele olha assim, para onde que eu olho? Eu olho e vejo os montes. E ele começa a refletir sobre a sua fé. As nações adoram as florestas, as nações adoram as montanhas, e quem é a minha proteção? Quem é que eu adoro? E eu fico pensando que se os povos antigos adoravam montanhas, adoravam florestas, sol e lua, nós não somos muito diferentes, só mudamos os tipos de deuses falsos. Nós substituímos sol e lua por coisas. Nós substituímos sol e lua por mandingas. Nós substituímos sol e lua por caixinha da promessa. Nós substituímos todas essas coisas, e depois a gente percebe que a nossa proteção não vem dessas coisas. O monte é uma representação desses deuses, que parecem ser deuses, mas são deuses falsos. Então ele diz assim, eu elevo os meus olhos para os montes, e ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta que ele faz? Qual é a pergunta? De onde me virá o socorro? É como se ele dissesse assim, as nações pagãs adoram o sol e a lua, as montanhas, as florestas, e de onde vem o meu socorro? É quase uma pergunta retórica que ele faz, porque é ele mesmo que vai responder. É como se ele pensasse assim, olha, as pessoas estão colocando a sua confiança no Deus da natureza, no Deus da floresta, e eu, aonde é que eu posso colocar a minha confiança? Onde é que eu posso expressar que eu estou protegido contra o mal? Como é que eu sei que eu estou protegido contra o desconhecido? Como é que eu posso andar olhando para o futuro sem ter medo do futuro? Então ele é inundado de uma fé que é tomada, que toma o seu interior, e ele mesmo responde, o meu socorro não vem da floresta, não vem do Deus da montanha, não vem do Deus Sol, nem do Deus Lua. O meu socorro vem do Senhor. E quem é esse Senhor? O Senhor que não é o Sol nem a Lua, que não é a terra nem o céu, mas é o Senhor que fez, que é o Criador de tudo isso. E essas coisas não devem ser adoradas, porque enquanto os pagãos estão adorando as criaturas, a minha proteção está em adorar o Deus que é Criador dos céus e da terra. A fé dele vai desenvolvendo de tal forma, que ele vai ganhando uma compreensão de fé tão interiorizada nele, que ele vai compreender algumas coisas que talvez valesse a pena nós estimularmos a nossa fé hoje aqui. É como se ele falasse assim, o Deus de toda autoridade, do qual eu amo e sirvo, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele não tem autoridade só sobre o mundo material, ele tem autoridade na terra, mas também tem autoridade nos céus. Na verdade, esse salmista está comunicando uma verdade tão importante para mim e para você, que você não pode sair desse culto hoje, sem ter a convicção que o Espírito de Deus falou ao seu coração hoje. E eu quero dizer a você, mesmo que você esteja com uma percepção hoje aqui, nesse culto hoje, que há coisas que fugiram ao seu controle, que há medos que estão agoniando você, que há enfermidades que estão deixando você sem confiança no futuro, que talvez as suas finanças estejam numa crise que você não consegue olhar sem medo para amanhã, se as coisas fugiram ao seu controle, se o seu casamento está num momento difícil, se o relacionamento com os filhos está experimentando um momento de dificuldade, e isso você acha que fugiu ao teu controle, eu vou dizer uma coisa para você, pode ter fugido ao teu controle, mas ao controle de Deus, nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus.
Se a tua confiança está em deuses falsos, você vai ficar com medo. Mas se a sua confiança está no Deus Altíssimo, que fez os céus e a terra, você pode confiar. Até quando você está dormindo, Deus está trabalhando por aqueles que esperam nele. E o salmista vai continuar dizendo assim: tem mais. Agora que eu descobri quem é que protege a minha vida, eu descobri também que esse Deus, que é o Deus dos céus e da terra, Ele não vai permitir que o meu pé tropece. Olha que interessante, porque esse salmo agora, ele chega nesse momento em que esse salmo ele tem aquilo que a gente chamaria de inflexão. Ele estava falando dele e das pessoas ao seu redor. Agora ele começa a falar profeticamente de Jesus Cristo. Veja que o salmista aqui está 3.000 anos de diferença de Jesus. E ele começa a falar profeticamente aquilo que nós vamos ver lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, Deus falando a respeito de Jesus e próprio Satanás falando a respeito de Jesus. Então ele diz assim: esse Deus grande e altíssimo não permitirá que você tropece. É como se o salmo estivesse falando do próprio Cristo, como de fato foi lembrado pelo tentador lá em Mateus. Lembra que quando Jesus foi tentado, como é que Satanás falou com Jesus em Mateus 4? Ele diz assim: olha, pode pular do pináculo do templo lá embaixo, porque está escrito que o teu pai não vai deixar que você tropece o teu pé em pedra, e os teus anjos vão vir no seu apoio, e vão sustentar você. Veja, 3.000 anos antes, Davi, ou o salmista que escreveu esse salmo, estava trazendo essa promessa que é para o Messias, trazendo também para si, porque ele chega à conclusão que o mesmo Deus que traria o Messias a Israel, era o mesmo Deus pessoal dele, o salmista. E eu quero dizer para você, que as promessas, que elas chegaram até Jesus, pelos méritos de Jesus, elas podem ser apropriadas por mim e por você, pela fé. Se você crê em Deus, e crê que Jesus Cristo conquistou essas bênçãos na cruz para você, então você pode falar assim: eu recebo essa promessa do Senhor, Ele não deixará que o meu pé tropece em pedra, Ele me guardará, os anjos do Senhor estarão ao meu redor, eles me conduzirão em segurança, a proteção do Altíssimo estará sobre a minha vida. Mas ele também não termina aqui. Ele sabe que ele será cuidado pelo Deus Altíssimo, e os seus pés serão conduzidos num ambiente que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os seus caminhos, e que quem anda na luz jamais vai ficar tropeçando em obstáculos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, põe luz nos meus pés, para que eu seja guiado em proteção, e não tropece o meu pé em nenhum obstáculo. Amém, gente? O Salmo continua nos ensinando essa experiência de fé e temor se intercalando. E ele vai dizer assim: o protetor de Israel não dormirá. Eu preciso lembrar você que está no meio de uma agonia, no meio de um sofrimento, no meio de uma dúvida, que Deus não está dormindo. Ele está enxergando você. Deus está olhando para você. Pode ser que você não esteja enxergando Ele, mas Ele está enxergando você. E eu preciso dizer para você nessa noite, para o seu coração se encher de fé, que Deus pode estar em silêncio, mas Ele não está inativo. Ele está trabalhando, mesmo quando você não está escutando Ele, quando você não está vendo Ele, porque Ele prometeu que cuidaria daqueles que o amam, o servem, e coloca a sua vida na direção de ser uma bênção, um instrumento de Deus para esse mundo.
Então Davi, ou o salmista, ele tem a compreensão que o mesmo Deus que protege a nação de Israel, também protege ele. E esse Deus não dormirá, ele estará sempre alerta. E aqui é uma questão muito importante. Há muitas pessoas que creem em Deus. Há muitas pessoas que querem ser dirigidas até pela palavra de Deus. Mas esse Deus dessas pessoas é um Deus difuso. É um Deus que ele está no mundo, mas você pode encontrar ele numa plantinha, num bicho, num astro qualquer, no cosmos. Mas o que o salmista está dizendo não é isso não. Ele fala, esse tipo de Deus é um Deus pagão ainda, porque o Deus da Bíblia não só é o Deus da proteção da nação de Israel, mas ele é um Deus pessoal. Eu posso lidar com ele como ser humano individual. Deus está interessado em mim, e ele quer abrir um canal de comunicação comigo que seja tal, que eu me sinta completamente protegido por ele, seja qual for a situação. Diga assim comigo, o meu Deus não é só um Deus que cuida de todas as coisas, mas ele cuida de mim pessoalmente. Você tem alguma dúvida disso? A Bíblia diz isso para você? Eu vou encorajar o seu coração agora com algo que você não está vendo e está diante de você. Olha o que a Bíblia vai dizer para você. Os anjos do Senhor acampam-se. O que é acampar? É montar uma barraca mesmo, com suprimentos. Tenta entender uma cena de exército. Uma pessoa está num lugar difícil, hostil, aí chega o pessoal de apoio, monta um hospital de campanha, uma barraca, aí tem remédio, tem comida, tem material de primeiras emergências. Então a Bíblia está dizendo isso, que quem confia no Deus Altíssimo, os anjos do Senhor fazem um acampamento. Aonde? Ao redor. Um acampamento ao redor dos que o temem e os livra. Talvez tenha alguém perto de você com a fé um pouco difícil hoje, e talvez ela precise de você para animar a fé dela. Diga para a pessoa que está perto de você, os anjos do Senhor estão aqui, estão dentro de você, e tem mais, tem um acampamento com muito suprimento para servir você. Amém, gente? Glória a Deus. Os anjos do Senhor estão trabalhando nesse propósito. O Salmo continua dizendo assim: o Senhor, e não a montanha, e não a floresta, nem o Deus Sol, nem o Deus Lua, é o Senhor Altíssimo, é o seu protetor. Como? Como a sombra que o protege. Em países como o nosso, a gente já percebe quanto o sol pode castigar alguém. Mas o salmista está vivendo na Palestina. E na Palestina é friozinho, não é? Os desertos da Palestina dão 50 graus fácil. Fácil. Então o sol é uma das coisas que mais afeta a vida de quem vive lá. Então ele vai dizer assim: o Senhor, o seu protetor, é como uma sombra que te protege. Ele tem a experiência física das pessoas que andam na Palestina, o sol abrasador dando em cima deles, eles perdendo as forças, e não tem sombra, não tem lugar para descanso. E essa é uma experiência não só física, mas da alma também. Às vezes o nosso corpo até está descansado, mas a alma está se sentindo assim. Ela está sendo afetada pelas coisas, tem um fogo queimando ela, tem um desespero. E ele está dizendo assim: olha, eu senti isso também, mas eu confiei nesse Senhor que é o meu protetor, e eu passei a descansar na sombra do Altíssimo. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que a proteção de Deus, fazendo sombra sobre o sol causticante, quando a gente entende o que diz o Salmo 91. Aquele que habita onde? Vai experimentar o quê?
vai descansar à sombra do Onipotente. Há descanso de Deus para você aqui hoje. Se você está na sua caminhada de fé, e você está experimentando um sol de 50 graus em cima de você, se você está experimentando sede no deserto, se a coisa você está vendo até miragem, porque a coisa está tão pegando fogo que você não está conseguindo ter noção da sua realidade, a palavra de Deus está dizendo para você: há descanso à sombra do Altíssimo para a sua alma hoje. Amém, gente? Mas o salmista também não para por aqui, ele vai dizer assim, olha que interessante, olha como ele vai relacionando os deuses pagãos e o Deus Altíssimo. Ele vai dizer assim: de dia o sol não te ferirá, mas e à noite? A lua também não te ferirá à noite. E talvez você fique pensando assim, como é que a lua pode ferir alguém? O sol eu até entendi. Quem conhece o clima do deserto, especialmente da Palestina, onde o salmista está, sabe que clima de deserto assim, de dia esquenta muito ou não esquenta? Chega a 50 graus em alguns lugares fácil, mas o que acontece à noite? Esfria muito, pode ficar inclusive abaixo de zero. Então é disso, ele está vivendo essa experiência. Ele fala assim, olha, eu descobri que os deuses da natureza, os deuses falsos, eles não podem me proteger nem mesmo das questões físicas, porque de dia eu experimento um sol de 50 graus, e à noite, quando eu precisava do calor, eu experimento um frio abaixo de zero. Então esses deuses são falsos, mas o Deus Altíssimo não. O Deus Altíssimo, ele protege a minha vida espiritualmente de uma forma muito interessante. O sol que era para me castigar de dia, ele me protege de uma forma muito especial. Tenta entender, olha, eu queria que você levasse essa experiência do salmista para uma experiência espiritual. Talvez o salmista aqui esteja dizendo de sol, de dia, aquilo que são poderes estabelecidos no mundo, que você consegue enxergar, porque é de dia. Então às vezes o que é que te oprime? As coisas que te oprimem são coisas que você consegue enxergar, que são físicas, que você pega, que você nota, que você percebe, que você identifica, porque é dia. No sol a gente consegue ver. Então o que o salmista está dizendo é, se você está sendo oprimido pelas coisas que acontecem no sol ou do sol, o Deus Altíssimo tem como te proteger disso. Mas ele vai mais adiante. Ele vai dizer que também tem os problemas à noite. E qual é a característica da noite? A gente não vê, a gente não consegue olhar quais são os riscos que a gente está correndo, e você precisa de discernimento espiritual quando você não vê. Se você não vê com os olhos físicos, você precisa enxergar com os olhos da fé. E ele está dizendo assim, você não precisa se preocupar com a sua proteção, se você está à sombra do Altíssimo, porque mesmo as coisas do mundo espiritual que você não vê, Deus está provendo provisão, cuidado e proteção para você. Quem está debaixo da cruz não precisa temer os poderes das trevas. Eu vou estimular a sua fé aqui hoje à noite nesse culto, e vamos ver como está a sua fé diante do Senhor, e comparar a vida do salmista aqui. Se você está em Deus, está sobre a sombra do Altíssimo, você tem medo de macumba? Tem ou não tem? Por que você não tem? Porque a Bíblia está dizendo para você, se você teme ao Senhor, você não precisa temer as coisas que você não vê. Agora, se você não temer ao Senhor, se preocupe, que a garrafinha do Zé Pilintra pode dar problema para você, o bolinho do tranca-rua pode dar problema para você. Mas se você estiver debaixo da sombra do Altíssimo, nada vai encontrar você, porque você está escondido em Deus. Amém? Você se sente assim? Amém. Quem está em Deus tem medo do futuro? Não. Por que não tem medo? Porque a Bíblia está ensinando que eu não preciso ver o que me causa risco. Porque se eu estou debaixo da sombra do Altíssimo, Deus está lutando as minhas lutas. Amém, gente? O salmista continua.
o Senhor te protegerá. Que incrível, nós temos a informação aqui, que nós seremos guardados, protegidos, não é só eventualmente não, porque o salmista vai dizer assim, olha só que interessante, você será guardado na entrada, mas também na saída, entrada e saída. Deixa eu explicar para você o que a Bíblia está dizendo aqui, olha que coisa fantástica, se você se apropriar pela fé, desse princípio espiritual que está aqui. O que a Bíblia está dizendo é que aqueles que estão escondidos em Deus, na sombra do Altíssimo, não é que eles vão receber bênçãos, é que eles mesmos são a própria bênção. Deixa eu explicar melhor isso para você. Quando você está protegido em Deus, você não precisa se preocupar que a sua bênção está num lugar, porque você é a bênção que vai fazer os lugares serem uma bênção. Você não precisa se preocupar com a empresa que você está trabalhando, que ela é a sua bênção, porque a Bíblia está dizendo que não é a empresa que é a sua bênção, é você que é a bênção na empresa. Então se acontecer alguma coisa com a empresa, é você que é a bênção. Então a bênção só vai mudar de lugar, porque você é a bênção. Você está protegido debaixo da sombra do Altíssimo. Você não vai dormir mais descansado hoje? É promessa de Deus que a gente precisa se apropriar dela. Então, veja o que Jesus... esse princípio que eu estou dizendo, ele tem muitos lugares na Bíblia que ele aparece. Talvez você tenha lido a sua Bíblia, a história de Abraão, e não tenha percebido uma coisa. Olha o que Deus fala para Abraão, presta atenção. Ele diz assim, Abraão, seja uma bênção. Ele não está falando para Abraão, Abraão, você vai ser abençoado porque você vai para uma terra chamada Canaã. Não é isso. Abraão, você vai ser abençoado porque você vai ter muitos recursos financeiros. Não é isso. Ele está dizendo assim, Abraão, eu estou dizendo que você é uma bênção. Onde você colocar o seu pé, será a terra santa e abençoada por Deus. Isso é uma coisa impressionante, porque é como se Abraão falasse assim, Senhor, o Senhor está dizendo que eu preciso ser uma bênção? Aí Deus falou, não, eu já estou dizendo que você é uma bênção. Não é para você tentar ser uma bênção. Quem está dizendo que você é uma bênção sou eu. E quando a gente compreende esse princípio, a gente vai ver que extraordinário é um Deus que protege a minha frente e a minha saída. Onde eu estou, a bênção de Deus está. Se eu não estou mais no lugar, a bênção me acompanha. E se você está com alguma dúvida ainda, eu vou provar para você, para a sua fé ficar ainda mais forte em Deus. Olha o que diz o Salmo 23, lá no seu final. O que diz o Salmo 23? Você vai lembrar que o Senhor é o meu pastor, né? E o 2, e o 3, e o 4. Se você for lá no fim, vai dizer assim, a bondade e a misericórdia farão o quê? Então quem segue quem aí? É eu que sigo a bondade e a misericórdia, ou é a bondade e a misericórdia que me segue? A Bíblia está dizendo para você, que se você fizer do Senhor o seu pastor, tem uma condição. Se você fizer do Senhor o seu pastor, a bondade e a misericórdia, ou seja, as bênçãos, vão correr atrás de você. Você não vai precisar correr atrás delas. Elas virão até você e te acompanharão. É a promessa de Deus. Então anima o irmão que está do seu lado e fala assim, o Senhor tem sido o seu pastor? Então se prepara. Bondade e misericórdia vão dar uma carreira atrás de você. O nordestino faz assim, a carreira atrás de você. Você está andando, ela está correndo atrás de você. Você está andando assim, você olha, o que é isso? É a misericórdia. Aí você dá mais um pouquinho, e aqui isso aqui? A bondade, está andando junto com você. Mas a bênção não estava aqui? Não, a bênção já saiu daqui porque você andou, e a bênção andou com você. É igual a nuvem levando o povo de Israel. A nuvem andava, o pessoal tinha que andar de novo, todo na bênção.
Então é isso, a gente precisa experimentar essa bondade de Deus e fazer dele o pastor da nossa vida. Amém, gente? Amém. A última coisa que o Salmo diz: o Senhor me protegerá desde agora até amanhã. Você entendeu porque o título dessa mensagem é uma proteção extraordinária, 24/7? 24 horas, 7 dias por semana. O Senhor te protegerá desde agora e para sempre. O que a Bíblia está dizendo é que Deus não está prometendo para você uma bênção pontual, um cafunézinho de Jeová de vez em quando. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que ela está falando é que essa proteção do Altíssimo, diferente do Deus da montanha, do Deus da floresta, do Deus Sol, do Deus Lua, que só protege uma coisa numa época e outra não, esses deuses falsos, o Deus de Israel não é assim. Há uma promessa de que se andarmos com Deus, se obedecermos os seus prefeitos, haverá uma proteção 24/7 para cada um de nós. Aí você pode falar assim: não, pastor, eu não entendi isso. Como é que Deus vai se preocupar com todo mundo? Tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Eu não sei quantos cristãos salvos tem. Como é que Deus vai se preocupar? Ó, a Bíblia está dizendo que o Senhor Altíssimo é o Senhor dos exércitos. Exércitos do quê? Exército de anjos. E eu acabei de te informar que os anjos do Senhor estão fazendo um acampamento ao redor da sua vida. Para quê? Para te proteger 24 horas, 7 dias por semana. Amém, gente? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então, se você recebe, se você traz essa experiência de que Deus está protegendo você, se você fizer dele a seu esconderijo, então você vai poder repetir as palavras de Davi. Só se você for impulsionado pela fé que o Espírito de Deus gerou no seu coração hoje, você vai poder repetir essa frase do salmista. Que frase, pastor? O meu socorro vem, não vem da montanha, não vem da floresta, não vem da minha carreira, não vem do meu dinheiro, não vem dos bens, não vem dos políticos, não vem do Congresso Nacional, não vem do Judiciário. O meu socorro vem do Senhor. Que Senhor é esse? É um Senhor que faz uma coisa agora, depois não consegue ter mais, que tem um poder aqui, depois não tem poder, é isso? É o Senhor que fez o quê? Então não tem nada no céu e nada na terra que possa impedir o agir de Deus. Aliás, Isaías vai dizer: agindo eu, quem? Que Deus proteja você 24 horas, 7 dias por semana, para a glória de Deus. Amém. Eu queria orar com você. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. E ao a gente orar, eu queria que você deixasse que o Espírito de Deus tornasse realidade essa palavra em você. À exceção da orquestra, se pudesse movimentar menos, eu peço que você aproveite esse momento para que você consiga refletir em que você tem colocado a sua confiança. Talvez você esteja trocando apenas de deuses pagãos. Os povos da antiguidade adoravam montanhas, adoravam florestas, adoravam astros. Talvez você fale: pastor, mas isso é tão absurdo, esse povo atrasado fica adorando essas coisas. A gente era antiga mesmo. Eu vou ter que lembrar você que talvez a gente só tenha substituído alguns deuses pagãos. Tem muita gente hoje colocando a sua confiança em coisas absolutamente não confiáveis. Tem muita gente hoje colocando confiança no seu conhecimento, por exemplo.
e isso se torna um Deus. Tem muita gente colocando hoje a sua confiança em pessoas falíveis. Aliás, tem muitos brasileiros colocando toda a sua confiança num presidente da república. Tem gente até hoje com a cabeça inchada porque ganhou um e não ganhou o outro. Você já percebeu que as pessoas e os lugares não podem ser o lugar da sua confiança, porque isso muda. Está hoje e não está mais. Tem gente colocando a sua confiança na sua carreira profissional, e a Bíblia está dizendo: a sua bênção não está na sua carreira profissional, está em você. E hoje é um desafio de você abandonar qualquer deus pagão que esteja influenciando você, e a partir de agora falar assim: eu quero descansar à sombra do Deus Altíssimo. Eu vou fazer do Deus, o único Senhor, a minha habitação segura. Amém, gente? Vamos orar a respeito disso? Feche os seus olhos. E eu queria que você falasse com Deus agora. Você pode ter vindo num culto apenas e ouvido essa palavra e ela não fazer diferença nenhuma para você. Mas você pode se apropriar pela fé das bênçãos de Deus. Feche os seus olhos e ore com Pai amado, como igreja do Senhor, nós suplicamos nessa noite, ensina-nos a descansar na sombra do Altíssimo. Ensina que Tu és um Deus totalmente confiável. Ensina a gente a eliminar deuses falsos da nossa vida. Ensina que a Tua bênção não está nos lugares, mas a Tua bênção somos nós. Ela nos acompanha se nós fizermos do Senhor o nosso abrigo e do Senhor o nosso pastor. Ensina-nos que a Tua bondade e misericórdia estão correndo atrás de nós. Ensina-nos a gente enxergar que os poderes desse mundo que a gente enxerga, a gente não precisa temê-los. E nem os poderes da escuridão da noite, que a gente não enxerga, também a gente não precisa temê-los. Porque quem está no Senhor está sob proteção 24 horas, 7 dias por semana. Porque os Teus anjos estão acampando ao nosso redor. Eles estão trazendo suprimento na hora certa. Estão trazendo maná do céu na hora certa. Eles estão trazendo descanso e alívio no meio do deserto. Para que a gente possa estar absolutamente confiantes que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confiamos no Senhor. E é por isso que a gente vai cantar. E que essa canção seja uma oração, seja uma entrega. Abrir mão de tudo aquilo que é falso, Deus, para a gente estar protegido debaixo do único Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos, dos anjos que acampam ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.